Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você super bem informado, então ó, já vai chegando, deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Eu quero falar sobre o Cauli, cara. Pediu pra sair? Tá de saída do Bahia? Cara, a grande questão referente ao Cauli, e aí é uma opinião minha em respeito à sua opinião, tá, torcedor? Eu acho que grande parte da parcela de culpa é do Rogério Ceni. Porra, Jonas, você persegue o Rogério Ceni, você odeia o Rogério Ceni. Não, cara. Elogio pra caramba. E elogiei muito nesse último jogo contra o Corinthians. Elogiei muito nos primeiros turnos de 24 e 25. No segundo turno eu critiquei porque o time despencou. Essa é a pura verdade, né? Mas um bom treinador, eu acho que isso também passa um pouco de inexperiência do próprio Rogério Ceni, porque um bom treinador, meus amigos, ele de alguma forma, ele precisa ter a noção, ele precisa ter a sensatez de saber quando um atleta ele tá precisando sair, quando um atleta ele tá precisando voltar para a posição dele de origem. Você precisa saber o momento certo de você sacar um atleta para você não perder aquele atleta de vez. Às vezes é interessante você tirar o jogador um pouco do foco, né? Para você ganhar ele mais pra frente, do que você ficar martelando e perder o jogador de vez. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Cauli no Bahia. Qualquer torcedor, meus amigos, seja ele do mais rebuscado, que entende, que mais acompanha, do que o menos acompanha, ele estava vendo que o Cauli não estava bem, não estava à vontade, né? E que precisava jogar na comodidade da sua posição de origem. Pra quê? Pra você, de alguma forma, resgatar o bom futebol dele. Você jamais vai resgatar um bom futebol de um jogador colocando ele improvisado em uma posição que ele não joga, que ele tá apenas quebrando galho. E aí o jogador ele fica extremamente aborrecido, o jogador fica extremamente puto da vida, depois desculpe o palavrão, porque ele fala assim, eu tô sendo vaiado pelo torcedor, né? Porque eu tô quebrando galho e jogando de alguma forma improvisado. Os caras estão me colocando improvisado, os caras estão me colocando em uma posição que não é minha, que eu não jogo, e eu tô tomando pancada de todos os lados, da mídia, do torcedor, e eu não posso chegar pro meu treinador e falar pra ele assim, professor, me bota na posição igual o Lúcio fez, porque senão a gente sabe que ele vai bancar ele de vez. Treinador de futebol não gosta de ser contestado. O Rogério Ceni, eu conheço muito bem aqui de Flamengo, é um cara que não gosta de ser contestado e ponto. E ponto. Então o Cauli ficou tentando e cumprindo, e sendo vaiado e cumprindo. E aí, irmão, você todo jogo sendo vaiado, você todo jogo tendo um torcedor no teu ouvido, te cobrando, falando que você não joga nada, que você enganou em 2023. A moral dele foi jogada no lixo. E quando a tua moral tá lá embaixo, você tem que ser muito bom mentalmente para você se recuperar, se reerguer. Porque a tendência de quem tá lá embaixo, a tendência de quem foi jogado na lama, é você querer sair da lama e ir para outro lugar, e sair correndo e se esconder. E é isso que está acontecendo aí com o Cauli. A informação que eu tenho, meus amigos, que eu estava apurando ontem a noite inteira, é de que houve uma reunião do Cauli, os representantes aí do Cauli, com pessoas ligadas ao Bahia, para poder entender se o Bahia, a comissão técnica, conta com o Cauli. E o que foi passado pela comissão técnica, o que foi passado pelo próprio Bahia, é que conta com o Cauli. Só que se chegar uma boa proposta, ele é negociável. Então o Cauli, que outrora era um jogador incontestável, era um jogador de extrema importância, ele foi colocado na bandeja dos negociáveis pelo tricolor baiano. E já surgiu o São Paulo, houve negociações com o São Paulo, tá? Sendo que o Bahia não quis por empréstimo, o Bahia queria a venda definitiva. E agora a informação que eu trago, que ninguém tem, é de que 2 clubes estão interessados em contar com o Cauli já nessa janela de transferências. São eles, Internacional de Porto Alegre e o Grêmio. Os 2 clubes do Rio Grande do Sul têm interesse em contar com o Cauli nessa temporada. Jonas, o que você acha? Vende, não vende? Negocia, não negocia? Cara, eu acho que se for um valor justo, eu acho que se for um valor bom pro Bahia, deveria vender, porque eu tenho a percepção que o Cauli não vai entregar mais o que ele entregou em algum momento, e esse momento foi muito longe, que foi 2023. Não porque ele deixou de ser um bom jogador, não porque ele sempre foi um bagre, não, nada disso.
é porque simplesmente o Cauli, ele tá com a moral, ele tá de saco cheio, essa é a verdade, tá de saco cheio, tá com a moral jogada na lama e tá sem força para se reerguer. E quando esse tipo de coisa acontece, nada melhor do que você, de alguma forma, buscar novos ares. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Você só vai se machucar o tempo inteiro. E nos últimos jogos, a gente pode perceber que grande parte do elenco do Bahia estava jogando bem, e se empenhando, e criando, e buscando. O Cauli, não. Porque ele tá sem força. Não é que ele tá sem querência. Não é porque ele, não quero. Não porque ele não sei o quê. Não porque não sei o quê. Não, cara. Ele tá sem força. Ele tá sem força. Ele, mesmo que ele tente, mesmo que ele queira, ele está sem força. Ele não consegue sair desse buraco que ele foi colocado. Repito, se você tá desconfortável, se você é um cara, se você é um cara que na tua empresa sempre entregou muito em uma determinada função, e aí de uma hora para outra teu chefe fala assim, cara, você não vai fazer mais essa função que você estava rendendo tão bem. Você vai fazer essa outra função agora. Beleza? Beleza. E aí você não consegue render. O teu chefe vai fazer o quê com você em qualquer empresa? Opa, eu tava com ele nessa posição, nessa função aqui, rendendo bem pra caramba. E lá ele não tá conseguindo desenvolver. Não tá bem. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, te testei nessa nova função, você não rendeu, você não deu certo, vamos voltar para onde você estava dando certo para você ficar mais à vontade. Era isso que deveria ter sido feito, mas foi muito demorado. Muito demorado. E aí, tomou vaia, críticas, e atrás de críticas, e errando passes de meio metro, coisas que ele não errava. Coisas que ele não errava, ele começou a errar. E agora, o Cauli ele se tornou uma moeda de troca do Bahia e um jogador negociável. E aí, Internacional de Porto Alegre e também o Grêmio tem interesse em contar com o jogador. E se eu fosse o Bahia, eu negociava. Porque hoje o Cauli é um jogador relativamente caro, ele não é tão caro, mas ele é relativamente caro, que não tem a confiança do departamento de futebol, da comissão técnica e do torcedor. Então vai ser apenas mais um jogador ali, né? Nitidamente o Rogério Ceni não confia mais nele. Perdeu a titularidade e daqui a pouco perde até mesmo o primeiro posto ali de reserva. E o Cauli é um jogador, como eu disse, relativamente caro, que com certeza em outro clube ele brigaria pela titularidade, ou seria até titular, num próprio Grêmio, num próprio Internacional. Fato esse que no Bahia ele não é mais. Né? Não é que ele não caiba mais no Bahia, ele não tem mais espaço nesse Bahia, porque ele simplesmente ele não consegue mais sair dessa situação que ele foi colocado. E a moral dele está totalmente baixa, ele está totalmente desmotivado e nunca é bom você manter um jogador com essas características, um jogador com essa qualidade, um jogador desmotivado dentro do elenco, porque não que ele seja uma maçã podre, mas quando você traz um jogador desmotivado, de cabeça baixa para dentro aí do vestiário, a chance de, em algum insucesso, isso contaminar todo o elenco é extremamente grande. Então, assim, repito, eu acho o Cauli um bom jogador, um jogador útil aí para grande parte dos times que estão jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas no Bahia ele não consegue mais entregar, ele não consegue ser o Cauli que ele foi em algum momento, e a tendência é que ele saia ainda nessa janela de transferências, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Vamos lá, falta muito pouco pra gente chegar à marca de 50 mil inscritos aqui no canal, só depende da sua ajuda, só depende de você. Tá bom? Então deixa o like, inscreva-se, que você ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal. Eu sou o Jonas Stelman, essa é a Gol TV, forte abraço pra você, saudações, tamo junto, valeu!